Tricolores de toda a terra, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde, que é o mais importante. Galera, esse vídeo aqui, esse giro resenha que vocês estão vendo aqui, é para tratar de um assunto que ocorreu ontem, né, quinta-feira, às 19 horas, no Salão Nobre do Fluminense. Houve uma reunião entre o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e grupos de torcedores organizados do clube. Todas as organizadas foram convidadas e participaram dessa conversa com o presidente do Fluminense. E algumas informações que eu obtive, né, de pessoas ligadas ao clube, inclusive pessoas ligadas às torcidas, de que foi uma reunião bem amistosa, que na verdade tem por objetivo, na verdade, essa reunião, o presidente do Fluminense tem por objetivo pedir apoio das torcidas nos jogos, pelo menos até o final do ano, né, uma trégua, né, digamos assim, até o final do ano. Pelo menos foi o que foi passado. E alguns tópicos colocados na reunião, segundo essa pessoa me informou, eu vou passar para vocês aqui. Né? Mário, por exemplo, no que se refere à própria reunião, ele começou dizendo que precisava do apoio da torcida, reclamou muito da falta de torcedores no estádio, do pouco apelo dos torcedores no estádio. Voltou a falar que uma ofensa, que as ofensas a ele são ofensas ao clube, começou a personificar a imagem dele, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, né? Personificar a imagem dele com a imagem do clube, né? Dizendo que as ofensas a ele são ofensas ao clube, por exemplo. Falou sobre aquela questão de dizer que está reconstruindo o clube, né? E que precisa de apoio para isso, que é uma tarefa muito difícil. Disse que a questão do erro, né, do cadastro lá do sócio futebol foi um erro da empresa, não foi um erro proposital do clube. E voltou a falar sobre a questão da torcida estar lá no estádio apoiando, dando força a ele, entendendo que é um momento de reconstrução. Falou também da questão do voto online, segundo essa informação que eu obtive. Na conversa ele disse que ele não pode interferir nisso, que isso é uma decisão que cabe ao Conselho Deliberativo do clube, né? Enfim, galera, foram algumas coisas que, teoricamente, segundo essa pessoa que me informou, disse que ele colocou na reunião. Inclusive, falou até sobre a questão das críticas que ele recebe, os apelidos como Pavão, essas coisas assim, e rebateu isso, dizendo que quem fala isso nunca entrou no vestiário, que não conhece o dia a dia do clube, né, que o grupo do Fluminense gosta dele. Muitos jogadores dizem confiar nele. Enfim, ele fez questão de falar sobre isso, falar do apoio que ele tem do grupo do Fluminense. Né? Fez questão também de falar de bater no Fluminense, bater nele é bater no Fluminense. Né? Voltou a falar sobre essas questões. Então, galera, sobre isso, vamos lá, né? Eu acho muito perigoso essa coisa dele personificar a imagem dele, né? Praticamente anexar a imagem dele à imagem do clube. Tudo bem que ele é o presidente do Fluminense, né? Mas o Fluminense é uma coisa, ele é outra, completamente diferente. Quando ele pede apoio para a torcida, que tipo de apoio ele está pedindo para a torcida? Tá? Que tipo de apoio ele está pedindo à torcida? Porque uma hora, se isso, né, obviamente que esses diálogos a gente não posso dizer que são verídicos, né? São informações que eu obtive, que eu não posso dizer que tudo que foi passado para mim é verdade. Mas estou aqui debatendo uma suposta fala do presidente do Fluminense, que inclusive no caso, por exemplo, do voto online, a assessoria dele fez questão de fazer contato com o Netflix e desmentir essa fala. Disse que eles não tocaram no assunto de voto online, segundo a assessoria do Mário Bittencourt. Tá? Mas segundo informações da própria Netflix, de pessoas que tiveram nessa reunião, inclusive essa informação que eu obtive, ele falou sim e disse isso, que cabe ao conselho. Ele já falou isso antes, né? Que cabe ao conselho, inclusive. Então não seria novidade nenhuma ele ter falado isso, tá? Embora ele diga que não tenha dito. Então, assim, galera, eu acho muito perigoso essa vinculação da imagem dele com a imagem do clube. Por quê? Isso é típico de grandes populistas, né? Líderes populistas, ditadores, né? Que sempre vincularam a imagem do país à sua imagem e, por meio disso, jogaram a população que é contra a outra, baseando-se no fato de que atacá-lo é atacar o país, quando na verdade não é bem assim. O político é escolhido pelo seu povo, no caso do Fluminense, por sua torcida, e ele vai lá para desempenhar o melhor em prol dessa torcida. Se ele não vai bem, essa torcida tem todo o direito de criticá-lo, xingá-lo e tirá-lo.
Então, não tem nada a ver o que ele fala, que bater nele é bater no clube. Não é. Pelo contrário, em muitos casos, bater num presidente malfeitor, não estou dizendo que seja o caso do Mário, tá? Não estou dizendo isso, é, defender a instituição, suas cores, sua tradição e seus patrimônios, a sua história. Né? Então, totalmente equivocada essa fala do Mário. O Mário, ele não é um senhor feudal, ele não é o rei do Fluminense. Ele é um presidente eleito democraticamente por uma torcida. Então ele deve satisfação de torcer essa torcida e deve leniência torcer essa torcida. E tem que ficar resignado quando for criticado, porque faz parte do jogo. Então isso daí já de cara é uma coisa que eu rebato veementemente na fala dele, se ele realmente disse isso, tá? Esse lance da questão da ofensa e etc. Ele falar que a torcida não vai ao jogo, gente, a gente está voltando de uma pandemia. Temos um outro problema, a burocracia que é para ir num jogo como esse. Eu, por exemplo, que já tomei as 2 doses, que sou sócio, que tenho todo o ciclo vacinal e tudo, tive que passar por um processo hiper burocrático e amanhã, por exemplo, vou ter que ir no Norte Shopping para retirar o meu ingresso, que eu poderia retirar no próprio Maracanã ou carregar na minha carteirinha de sócio. Enfim, vou ter que ir lá fazer isso. E outras coisas, o país vive uma crise, pessoas estão desempregadas, perdendo em situação de miséria. O futebol se torna uma coisa de segundo plano para essas pessoas. Também reclamou, ele falou sobre o cadastro da empresa, o cadastro dos sócios que deu problema com a empresa. Isso é algo que tem que ser investigado pelo próprio Conselho Deliberativo, algo que a gente sabe que o Conselho não vai fazer. E não é difícil da empresa ter realmente cometido um erro. E sobre a questão do voto online, galera, é indiscutível. Foi promessa de campanha dele. Então ele tem que apenas cumprir a promessa de campanha. Tá? E não compete ao Conselho Deliberativo decidir isso de forma alguma. O voto online basta apenas o presidente do clube fazer o estudo técnico, encaminhar ao conselho, né, a sua intenção de fazer a eleição nesse molde, e aí o conselheiro que ficar responsável pelo processo eleitoral, pela organização do processo eleitoral, é que vai dar sequência a esse procedimento. Então, a vontade política do presidente faz toda a diferença, então ele não pode, se ele falou isso, ele não pode falar, tá? Até porque ele não iria prometer o voto online na campanha dele, sabendo que precisaria do conselho para aprovar. E outra coisa, o conselho é dele, né, galera? 70% do conselho é do Mário Bittencourt. Então ele não pode vir com esse papo de que depende do conselho. Então, essas foram os principais pontos da reunião. Fico realmente preocupado com essa questão dele pedir apoio das organizadas, né, e falar e fazer ênfase na questão de que xingá-lo é xingar o clube, agredi-lo com palavra é agredir o clube, ao mesmo tempo pedir apoio das organizadas. Que tipo de apoio é esse que ele quer das organizadas? Né? Me preocupa um pouco isso. Eu acho que o espaço do estádio, das arquibancadas, ele é democrático. Todo mundo tem o direito de vaiar, de xingar, de gritar, de apoiar. Então a gente tem que respeitar a liberdade de cada um. E é só isso que eu acho. Mas é isso. Esses foram os principais pontos dessa reunião. O nosso jogo rápido termina por aqui. Nosso jogo rápido, eu estou com jogo rápido na cabeça. Jogo rápido agora é toda sexta-feira e amanhã tem jogo rápido. Né? Hoje, no caso, já são 1h18, estou fazendo esse vídeo, então hoje tem jogo rápido à tarde. O jogo rápido agora vai ser uma vez por semana, falando sobre toda a semana do Fluminense. E então o nosso giro resenha, agora sim, termina por aqui. Saudações tricolores. Um grande abraço. Dá o like nesse vídeo se gostar e o dislike se não gostar. E se inscreva no canal e ative o sininho. Falta pouco para 1000, galera. Forte abraço.